Boa noite. Prosseguindo com a leitura deste belo título, Sociedade do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, História, Geografia e Sociedade do Distrito Federal. Autores, professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Quarta edição, revista e ampliada. Mais de 300 questões comentadas de provas públicas e demais processos seletivos. Editorial Alumnos IMP. E chegamos ao tópico Planejamento Urbano e as cidades satélites. Vocês sabem o que são cidades satélites? Não sabem? Pois saberão. Quando houve a demarcação do território que viria a ser o atual Distrito Federal, demarcação feita pelo Serviço Geográfico do Exército, as cidades de Planaltina e Braslândia já existiam. A cidade de Planaltina data de 19 de agosto de 1859. E a cidade de Braslândia data de 5 de junho de 1933. Quando houve a demarcação do território que viria a ser o atual Distrito Federal pelo Serviço Geográfico do Exército, as cidades de Planaltina e Braslândia já existiam. O plano urbanístico de Lúcio Costa só previa a expansão urbana de Brasília em cidades satélites quando esta atingisse a marca de 500 a 700 mil habitantes, o que se mostrou destoante da realidade. Vocês sabiam? Sabiam o quê? Cidade satélite é uma área urbana, cuja população majoritariamente sai para trabalhar durante o dia e volta para a residência à noite. Diversas situações promoveram o surgimento das denominadas cidades satélites, muito antes de Brasília. A necessidade de fixação das populações que adensava na área do projeto piloto inicial ou por situações emergenciais, como, por exemplo, a remoção dos candangos da Vila Amauri, que foram remanejados para hoje o que é Sobradinho, em razão das águas do Lago Paranoá, que já subiam devido ao seu represamento. Inicialmente, a nova CAP construiu acampamentos para os seus funcionários e base de serviços, mas a população que chegava em busca do sonho dourado e da terra de onde manava e emanava leite e mel se aglomerava em invasões, sem nenhuma estrutura promovida pelo poder público ou pelo setor privado. Não havia planejamento. Essas invasões ficavam próximas à Cidade Livre. Exemplos das invasões: Sacolândia, Lonalândia, Vila Saracubitschek, Vila Iape, Vila Amauri, Vila Esperança. Com a inércia do Estado, sem planejamento habitacional urbano, habitacional, com a inércia do Estado, os moradores dessas localidades passaram a reivindicar a propriedade dos lotes que ocupavam. A resposta do governo a esse movimento foi a construção de núcleos habitacionais intitulados de cidades satélites, ou seja, verdadeiras cidades dormitórios, distantes do centro de Brasília.
E assim, as cidades satélites que, na concepção, deveriam ser núcleos urbanos complementares a Brasília, com produção agrária em cinturão verde, passaram a ser verdadeiros depósitos de operários em vilas empobrecidas e favelizadas da periferia de Brasília, já periferizada. Periferização de Brasília. Periferização de Brasília. No entender de um dos membros do júri do concurso, William Holford, as cidades satélites deveriam ser centros agrícolas e industriais autossuficientes e ligados por rodovias e ferrovias à cidade-mãe. Em 5 de junho de 1958, com a distribuição de lotes pelo então executivo da nova CAP, Ernesto Silva, e a transferência de cerca de mais de 4.000 pessoas da então Vila Sara Kubitschek, nasce oficialmente a primeira cidade satélite, cidade dormitório, Taguatinga, que logo foi seguida por outras como Gama, Guará, Sobradinho, Ceilândia. A Lei número 3.751, de 13 de abril de 1960, que dispunha sobre a organização administrativa do Distrito Federal, em seu artigo 4º, determinava, artigo 4º, ao Distrito Federal, no desempenho da missão de promover o bem comum, incumbe a zelar pela cidade de Brasília, pelas cidades satélites e comunidades que a envolvem no território do Distrito Federal. Assim, fica claro que cidades satélites não eram subdivisões do Distrito Federal, mas sim núcleos urbanos que estavam próximos à cidade de Brasília, porém dentro do território do Distrito Federal, e que eram verdadeiras cidades dormitórios. Crescimento urbano. Mas vamos deixar este tópico para o próximo vídeo. Crescimento urbano. Estamos tocando num ponto muito importante da periferização de Brasília, que muito cedo já foi periferizada. A periferia de Brasília, que tem que ver com a formação das cidades satélites, cidades dormitórios. É isso. No próximo vídeo, crescimento urbano. É isso. Valeu. Sociedade do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Agora sim, é isto. Valeu.